Fala na Cara. Oferecimento Outlet das Armações e Lentes. Sempre o melhor preço com qualidade. A partir de agora está no ar mais um programa Fala na Cara, comigo, Paulo Otávio, também conhecido como P.O., e vamos juntos continuar desbravando essa cidade de Queimados do Rio Claro e entrevistando pessoas especialíssimas que constroem a história desse município. Hoje, muito feliz em receber essa pessoa, 36 anos, o atual prefeito de Queimados do Rio Claro, Felipe Cariello. Seja muito bem-vindo, Felipe, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado também por ter aceito o nosso convite. Felipe, você tem uma história quase toda, vou dizer assim, não toda, voltada para a política local, né? E também hoje na região. Mas para a gente compreender o Felipe prefeito, a gente precisa dar um passo grande atrás e voltar lá na primeira vez em que você foi candidato a vereador. Como surgiu esse interesse pela política, em primeiro lugar? Vamos dizer assim, muita gente pergunta se eu já tive algum parente, pai, avô, diretamente ligado na política, né? E as pessoas, às vezes, vinculam essa pergunta com uma política, talvez, de mandato. Na minha família, o meu pai... A gente tem muitos políticos na família, mas políticos assim, que trabalham a boa política, que correm atrás de ajudar as pessoas de alguma forma, e mais voltado para a questão partidária, pegar essa ideologia, esse pensamento de mudança e colocar dentro de uma agremiação e buscar algo de positivo através de um conjunto de pessoas, foi meu pai lá atrás. Foi fundador nacional do PSDB há anos atrás e sempre vinha com esse pensamento falando para a gente de política, como que conseguia fazer coisas positivas através da boa política. E aí o primeiro candidato da minha família foi meu irmão mais velho, Marcos, muita gente até não lembra disso, foi no ano de 2000, eu participei ativamente da campanha dele, talvez eu pedi mais voto do que ele, né, na campanha dele lá. Ele foi muito meu pai comentava bastante, falava dessas coisas, mas ele não tinha tanta vocação da política partidária. Ele é um entusiasta, ele ajuda muita gente, dá ideias, mas ele foi mais naquele momento por causa de indicação do meu pai, né? E na sequência, em 2004, eu já tinha idade para ser candidato. Estava com 18 anos, já poderia ser candidato. E aí eu pulei a fila. Meu irmão do meio, o Lucas Cariello, meu pai viu ali que eu tinha muito mais vontade e tal, e foi uma coisa natural. Fui candidato em 2004, tive 157 votos, perdi a eleição. Perseverei, continuei trabalhando mais 4 anos, então já tinha 4 anos do meu irmão, mais 4 anos da primeira eleição que eu tinha perdido, e na segunda fui eleito em 2008 com 357 votos, ganhei por 10 votos de diferença. Uma história até meio emocionante, toda vez que eu lembro dela eu até emociono. Falei ela uma vez apenas de público, né, porque é algo que a gente achou até que foi até meio divino, vamos dizer assim, né, um negócio até meio sobrenatural da forma que foi a apuração daquele ano de 2008, e me colocou na vida pública com mandato desde então. Por que você se emociona quando você lembra dessa primeira vez? Vou tentar explicar de uma forma mais rápida, porque a história é um pouco longa, né? A gente já vinha naquele processo de perdemos a eleição em 2000 com meu irmão mais velho, perdi a eleição em 2004, e eu com essa vocação, inclusive, eu escolhi o curso de Direito porque era o curso que eu entendia que mais me prepararia para a vida pública. Então, eu não escolhi ser advogado e depois, posteriormente, mexer com a vida pública. Minha vocação principal era ser um homem público. E aí eu procurei qual que é o curso que vai me preparar mais, né? Então, comecei a faculdade em 2004, formei em 2003, no mesmo ano do primeiro pleito, né, que eu perdi. E foram 8 anos se preparando, vamos contar com as 2 eleições. Chegou no finalzinho, muita gente ajudando, trabalhando e correndo atrás e tentando fazer acontecer. E no finalzinho ali no momento da apuração, hoje não tinha esse smartphone igual tem hoje, começou em 2012 no Brasil, né? Era 2008, não tinha toda essa tecnologia, então a apuração era basicamente manual, você não acompanhava por um aplicativo igual hoje. E aí muita gente da cidade inteira foi anotando urna por urna, manualmente, a gente foi acompanhando a eleição. O meu partido, no final das contas, ia fazer só um vereador, a gente estava com expectativa de fazer 2, eu sabia que tinha 2 pessoas fortes lá. Eu estava bem avaliado e tinha um outro candidato, colega nosso, muito bem avaliado. Como chegou no finalzinho da apuração, só um ia entrar, a gente viu ali pelo resultado, só ia fazer um, então um de nós 2 ia entrar, um de nós 2 ia sair. E a gente estava bem parelho na votação. 300 e pouquinho, depois 320 e poucos. Chegou no final,
faltava apenas duas urnas para a gente apurar. Já tinha chegado o resultado das 3 barras, era um candidato das 3 barras, então a quantidade dele de votos era maior nas 3 barras, já tinha chegado esse resultado para a gente, e a diferença estava em 10 votos, eu precisava de 10 votos. Eu vi, se eu empatasse, se eu tivesse 9 votos, eu ia empatar e perder pela idade, porque ele era mais velho que eu, é o critério de desempate. A gente apurou a urna da Santa Luzia, 13 votos, e aí ficaram faltando 10. E a última urna que faltava era do Itaci. E pela experiência que a gente tem em política, eu sabia que eu não teria 10 votos no Itaci nunca. Só se fosse por um milagre de eu ter esses 10 votos no Itaci. Porque eu só tinha uma família que me ajudava, na época eu não conhecia ninguém no Itaci, só essa família. E o pessoal foi muito sincero, aqui a gente tem 4 eleitores que vai votar em você, e eu não fiz campanha lá. Então eu sabia que se eu tivesse, seriam só esses 4 votos, eu não teria mais que isso. Então eu até desanimei, estava meio cabisbaixo, veio aquele pensamento todo dos anos para trás, de tudo esforço. Eu falei, mais uma vez, não deu certo, pensando, né? A gente emociona sempre que eu lembro dessa história. E baixei a cabeça, fiquei triste, minha mãe perguntou assim para mim, filho, por que você está triste? Aí eu falei assim, mãe, acabou, perdemos a eleição, não vai dar. A gente vai ter só, no máximo, se tiver 4 votos lá no Itaci, e vamos ter que tentar mais uma eleição. É impossível, eu lembro dessas palavras, eu falei assim, é impossível eu ter esses 4 votos no Itaci, esses 10 votos no Itaci. Aí minha mãe falou assim, filho, para Deus nada é impossível. Eu lembro disso até hoje. E aí eu fiz uma oração, eu tenho muita fé em Deus, eu fiz uma oração e falei assim, Deus, você conhece da minha luta, da minha batalha, conhece meu coração, você conhece até o que eu vou fazer, ou o que eu vou errar, ou o que eu vou acertar. Se for para o meu bem, o bem da minha família, e se for para o bem da minha cidade, você me dá essa vitória. E a gente apurou a urna do Itaci, eu tive só 4 votos. Mas no resultado final, a gente tinha recontado, só faltava a urna do Itaci, eu precisava de 10 votos do Itaci. Apurou a eleição, eu tive 4 votos do Itaci. Eu tive os 10 votos que eu precisava e eu tive mais 10 votos na frente. Eu tive 20 votos a mais. Os 10 que eu precisava e 10 votos a mais do que o meu segundo colocado. E quando eu cheguei lá e falei assim, ganhamos a eleição, a gente comemorou, no final quando baixou a temperatura, mas se a gente teve 4 votos no Itaci, meu irmão perguntou, mas se a gente teve 4 votos no Itaci, de onde que veio esses 10 votos? Aí minha mãe apontou para o céu e falou assim, eu sei de onde veio. Então é uma coisa que assim, eu até arrepio na hora, que eu emociono toda vez que eu conto essa história. Contei ela de público uma vez só, mas sempre que eu conto para os amigos, para o pessoal mais chegado, eu sempre emociono, porque é algo que realmente mudou a nossa trajetória, né? Se eu não tivesse ganhado a eleição, eu não teria sido presidente da Câmara, consequentemente não teria feito o trabalho que eu fiz, não teria a oportunidade que eu tive, não teria sido candidato a deputado lá atrás, foi em 2004, 2014, depois apoiei meu irmão em 2016 para prefeito, ele não ganhou, mas não teria tido nada disso e não estaria hoje como prefeito, com certeza, né? Então, agradeço muito a Deus pela oportunidade. E durante esse tempo que você trabalhou na Câmara, você chegou a citar que executou inúmeros trabalhos, foi também o presidente da Câmara, mas quais trabalhos você acha que te impulsionaram para frente? Eu acho que, assim, a verdade, a coerência, muitas vezes, às vezes, eu vejo que as pessoas, até de má fé, algumas por desconhecimento da história e outras por má fé. Pega, às vezes, uma fala nossa, uma fala minha como vereador e coloca assim, o Felipe vereador, Felipe prefeito, e mostrando uma aparente incoerência. Mas a gente precisa perceber e entender o que estava acontecendo naquele momento e o que está acontecendo hoje. Qual que é o nível de informações que nós tínhamos no momento que eu era vereador, por exemplo, o nível de informações que a gente tem hoje. O que acontecia? Não tinha pandemia lá atrás, tem muita gente que coloca algumas coisas, algumas medidas que a gente tomou hoje como incoerentes com relação lá atrás. Você diz assim de qual assunto, propriamente dito? A respeito do que, por exemplo? A própria questão da pandemia, por exemplo, com relação à questão dos servidores. Eu tinha uma posição no início da pandemia, porque houve uma legislação federal e que ela estabelecia uma série de regras e uma série de restrições, inclusive a direitos dos servidores. Eu me posicionei contrário a essa legislação e defendendo que fosse pagos os direitos dos servidores. Agora, quando a gente assumiu como prefeito, qual que foi a mudança? A mudança não foi o meu entendimento, de eu achar
que eu deveria pagar e o prefeito, eu não pagar e o prefeito anterior pagar. A diferença é que antes a lei era recente e não tinha uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, falando que a lei era constitucional. Hoje, no momento que eu assumi, já tinha uma decisão falando que a lei é constitucional, portanto ela tem que ser seguida. Não cabe mais a gente dizer se a gente vai seguir ou não. A lei é constitucional. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa trajetória toda nossa de vereador, tem muita coerência. Questão de imposto, por exemplo, eu defendi muito a não aprovação de vários impostos. Eu defendi, por exemplo, a não criação da taxa de iluminação pública, que seria uma taxa paralela da Copasa, né? A gente paga uma taxa de esgoto, pagaria uma taxa de luz. E eu, como prefeito, não só não mandei o projeto para criar essa taxa, como vereador lutei por 2 vezes. Todas as vezes que foi tentada a criação dessa taxa. Fizemos manifestação, etc. E como prefeito, eu não mandei a proposta da criação da taxa, e pelo contrário, eu mandei um projeto para a Câmara que, infelizmente, foi rejeitado, não sei nem como, né? É algo que a gente pode falar mais adiante, que garantia que o público carmelitano, o cidadão, nunca precisaria pagar a taxa de iluminação pública. Por quê? Porque a gente ia usar o sol para gerar energia, consequentemente não ia ter gasto mais com a conta da CEMIG, consequentemente não ia precisar criar taxa nenhuma para pagar a conta da CEMIG, que não ia existir, porque a gente ia fazer usina fotovoltaica. Então, o que eu faço hoje como prefeito, eu fazia como vereador no mesmo sentido, lógico que com atualização, com a modernidade, com os ajustes que o tempo traz, né? Mas sempre com coerência. Então eu acredito que esse trabalho meu como vereador, eu falo 12 anos porque fui vereador 8 anos, mas acompanhei o mandato do meu irmão, que foi no meio dos meus 2, com muita seriedade também, então eu considero 12 anos, e sempre com muita coerência, trazendo os projetos. E a gente não ficou só apontando defeitos. Eu vejo muito hoje o problema da política, é que a gente tem muita gente para apontar defeito, mas pouca gente para dar solução. Eu enviei vários projetos para a Câmara que foram rejeitados. Eu não vi nenhum projeto de contrapartida. A Câmara rejeitou esse projeto seu, Felipe, mas a Câmara está propondo essa solução. Eu não vejo isso. Mandei projetos importantíssimos, projetos que iam trazer um equilíbrio econômico e financeiro para o município. É algo que vai lá na frente até, se nada for feito, né? Já fiz, mandei, não foi aprovado, mas se nada for feito, é possível até quebrar as contas do município. E a gente, com responsabilidade, enfrentou o desafio, e projetos que estão sendo rejeitados e que não se apresenta solução. Então, eu, quando era vereador, eu apresentava uma questão, essa solução que vocês estão mandando é bacana, voto a favor, mesmo eu sendo oposição. Essa solução que vocês estão apresentando não é interessante e eu tenho essa aqui. Vamos discutir ela? Então, eu acho que falta muito isso. E não faltou isso nos meus mandatos. Não faltou coerência e não faltou, muitas vezes, apoiar o que é bom, mesmo eu sendo de oposição. Eu fazia uma oposição consciente, apoiava aquilo que era positivo. Votei vários projetos a favor de prefeitos que estavam na gestão que eu estava como vereador, e apresentava solução. Busquei muito recurso, conseguimos, graças a Deus, recursos para as nossas entidades, recursos para o nosso município. Então, acho que isso a população viu. Vamos dar uma oportunidade para esse cara, ele tá trabalhando, está trazendo resultado, e a gente tem feito bastante coisa, graças a Deus. Então você acredita que esse trabalho que você desenvolveu ao longo desses anos como vereador te deu uma certa segurança para você tentar a candidatura a prefeito? Com certeza. Quem abriu lá em casa, né, eu falo assim, mais do que a gente falar, é o que a gente faz, né? Eu já demonstrei por inúmeras oportunidades, por A mais B, que eu não tenho apego ao cargo, eu não tenho apego ao poder, eu não tenho interesse maior que não seja o meu município. E eu vou te dar alguns exemplos. Em 2012, você imagina eu, tanto que eu gosto de política, tanto que eu gosto de exercer a função pública, que é prefeito, vereador e vice. Em 2012 eu seria candidato, eu estava como presidente da Câmara em 2009, 2010, estava bem avaliado, seria candidato a prefeito. Na eleição de vereador, vamos falar assim rapidamente, se o partido tem a perspectiva de fazer um vereador e o mais votado vai entrar, se você for concorrer com uma pessoa muito forte, você vai ter que ter mais voto que ele. Então, a tendência, não deveria ser assim, mas a tendência é que os candidatos procurem um partido onde que não tem um concorrente tão forte. Não procura por questão prática, aquele partido defende os interesses que eu gosto, que eu acho que é assim. Não, procura para o partido mais fácil de ser eleito. Não deveria ser assim, mas é. Então, quando eu fui convidar as pessoas para ser candidato, queriam ser candidato comigo, mas tinha preocupação. Não, Felipe, mas se você for candidato a vereador, vai ter que concorrer com você, eu não vou ter chance. Então, eu não vou ser candidato no seu partido.
eu falava, não, pode ficar tranquilo que você não vai concorrer comigo. Eu não vou ser candidato a vereador, eu vou ser candidato a prefeito ou a vice, em 2012. E aí não deu certo eu ser candidato, porque naquele momento eu entendia que a atual, a prefeita da época não deveria ser ganhar, eu entendia dessa forma, e a história mostrou que eu estava certo, arrebentou com a cidade. Eu vi que se eu fosse candidato, eu ia dividir a oposição. E ia ser mais fácil para a situação ganhar a eleição. E aquilo não ia ser bom para a cidade. Então eu abdiquei de ser candidato a prefeito, não deu certo ser vice, não fui candidato a vice e falei para meus colegas, eu assumi o compromisso com vocês, não vou ser candidato a nada. Por que não seria bom para a cidade naquele momento? Porque dividir a oposição. A gente precisaria que não houvesse reeleição naquele momento. A reeleição de 2012, que aconteceu, arrebentou com a cidade. Pouco tempo depois não pagava-se nem salários. Arrebentou com a cidade. O mercado que vendia para o servidor público quase que quebrou, porque o servidor não pagava porque não recebia da prefeitura, um absurdo. Então, eu já estava antevendo aquilo. Eu já sabia que em 2012 a gestão estava péssima e que não podia continuar. E continuou, por quê? Porque a população assim entendeu. Né? Houve uma série de situações que a gente não vem ao caso falar, mas houve uma série de situações, gasto de dinheiro público, etc. A diferença foi muito pequena. Se eu tivesse candidatado, a diferença ia ser maior, porque mais opções para quem quer a mudança. Então, nesse sentido, eu não fui candidato para apoiar aquele que não abria mão de ser candidato, que era a oposição. Apoiei e tentamos ganhar e não conseguimos. Mas fiz a minha parte. Em 2015, eu fiz uma denúncia. Eu não vou aqui entrar no mérito para quem concorda comigo ou não da denúncia, mas eu vou explicar uma coisa importante. Eu ali mostrei um total desapego ao cargo público, porque em 2015, o candidato natural a prefeito seria o vice, o ex-prefeito. Ele seria candidato natural e ele estava como vice. A prefeita que estava na época, ela não poderia ser candidata à reeleição, ela já era reeleita. Então, conclusão, em 2016 a gente não ia disputar com ela, ia disputar com o vice. Aí eu te pergunto, Paulo Otávio, qual que é mais fácil um candidato disputar contra um vice de uma gestão que não paga nem salário ou contra um prefeito que o que ele fizer, pegou pouco tempo a prefeitura, o que ele fizer de acertado, mérito dele. O que tiver de ruim é culpa da gestão da prefeita. Então, ficaria muito confortável para ele, teria um grande público para apoiar, etc. Seria muito mais vantajoso se a gente fosse pensar só na política, deixar como estava. Só que a minha consciência não ia deixar. Fiz a denúncia, meu irmão como vereador, eu era cidadão apenas, não era vereador, meu irmão votou para a cassação. Então o fato estava arrebentado, a gente tinha coisa de improbidade administrativa, uma série de absurdos na época. Então o fato é que a gente eu fiz a denúncia e meu irmão votou para cassar, pensando no que era justo, no que era certo, e não pensando em quem ia disputar com a gente, se a pessoa ia ficar mais fortalecida ou não. E no mesmo ano de 2016, mais um despreendimento nosso, eu cedi a vaga para o meu irmão ser candidato. Eu fui candidato a deputado em 2014. E eu seria o candidato a natural em 2016. Vi que o momento era dele, ele estava como vereador, me recolhi, fui candidato a vereador e ele foi candidato a prefeito, perdeu por poucos votos, por 300. Então, essa agora, ele seria o candidato natural, porque ele já tinha sido e perdido por pouco. A gente avaliou, tal, pensamos e ele acabou cedendo a vaga para mim. Então, eu já demonstrei em todos esses fatos que eu não tenho assim, eu tenho desprendimento do cargo. Eu quero que o município dê certo, eu quero que as coisas aconteçam. Se essa missão está comigo hoje, eu vou exercer ela da melhor maneira possível. Né? E vou tentar entregar o município, e vamos entregar de uma maneira muito melhor do que a gente pegou. E durante esse processo seu, da sua candidatura a prefeito, algumas coisas aconteceram. Umas que muitos dizem, falava-se muito, era da suposta rivalidade que você tinha com outro candidato, que, de acordo com as parciais, ia muito de encontro com a sua popularidade. Esse desafeto entre vocês realmente aconteceu? É verídico? Você pode citar o nome, porque é para falar na cara, né? Você fala daí que eu falo de cá. Sim, quem que é? Na época disseram assim que havia uma certa rivalidade, não em questão pessoal de vocês, mas em questão política, de se querer eleger prefeito com o João Paulo. Certo. Existia? Eu acho o seguinte, o Paulo Otávio, o que aconteceu aí depois da eleição demonstrou quem que é essa pessoa. Eu não preciso falar nada, você não precisa entrar em detalhe. Eu acho que eu entendi que seria muito danoso para o município se uma pessoa com aquela índole, com aquela conduta, seja pessoal ou pública, ganhasse a eleição. O que ele fez mostra o que ele é. Eu não preciso falar nada disso. Eu nunca tive rivalidade com ninguém. Em termos de rixa, de briga, eu não tenho com ninguém. O que eu tive sempre é embates no campo das ideias. Na campanha, você deve ter acompanhado, Paulo Otávio,
houve um trabalho muito cruel contra a minha família, inventaram mentira da gente, inventaram mentira do vice, inventaram mentira de coisa pessoal, coisa da minha vida particular, da minha vida como profissional, atacaram o nosso escritório. Então, assim, uma coisa muito cruel, né, de muito baixa. Felizmente, a população soube distinguir quem são essas pessoas. Quem usa esse tipo de coisa para chegar ao poder, eu não estou citando, estou falando de uma forma geral, estou citando ninguém aqui em relação a isso. Estou falando que a campanha ela foi muito suja. Então, quem usa esse tipo de coisa para tentar derrubar o outro, para tentar chegar ao poder, é um grupo de pessoas ou pessoas que não deveriam ter a oportunidade de ter o poder, né? Porque faz tudo pelo poder, vai fazer tudo para se manter. Então, eu sempre tive comigo que eu tenho que discutir ideias e não pessoas, tanto que eu aprovei vários projetos que eram de vereador que às vezes não concordava muito com o que eu dizia, vereador que às vezes votava contra o projeto que apresentava, porque era eu que estava apresentando, infelizmente tem disso, e quando chegava a vez dele, se era bom eu votava a favor, sempre foi assim. Então, o que eu tinha, assim, vamos dizer, eu lamentava a conduta de algumas pessoas, no sentido de, poderia ser diferente, a gente podia unir, podia juntar. Para você ter uma ideia, o ex-prefeito apresentou um projeto de lei para aumentar o gasto do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, com a saúde, e chegou lá 2%, estava indo para 2,5%. O que é a coisa que dá mais resultado, tanto de político, que as pessoas ficam agradecidas, e tanto um resultado social, que é o mais importante, é saúde. As pessoas precisam de atenção na área da saúde. Se você aumentar o recurso, positivo. Então eles mandaram um projeto para 2,5%. Eu conversei com o secretário de saúde e falei assim, se a gente aumentar para 3%, você tem condição de executar? Ele falou, tenho. Eu fiz uma emenda para aumentar para 3%. Se eu tivesse querendo que a gestão não desse certo para eu aparecer, eu deixava pelo menos do jeito que estava. Não, eu apresentei um projeto para melhorar. Então, a gente perdeu a eleição em 2016, e eu com meu irmão, em janeiro de 2017, março de 2017, eu entreguei um ônibus 0 quilômetro na mão do ex-prefeito. 0 quilômetros. Aquilo trouxe uma economia gigantesca em termos de terceirizado e recurso que ele pode empregar no município. Então a gente nunca... Essa rivalidade ela nunca existiu do ponto de vista assim, da gente... Eu quero derrubar tal pessoa. Eu não penso dessa forma. Eu acho que assim, o nosso brilho aparece quando a gente apresenta ações. Quando a gente apresenta resultados. Se eu parar para tentar derrubar o do lado, outra pessoa vai na minha frente. Então, muito melhor a gente se destacar com trabalho e resultado. Se eu mostro mais resultado que todo mundo, eu me destaco mais. E eu consigo um espaço para trabalhar cada vez mais. E é isso que eu fiz. Sempre trabalhei desse jeito. Há uma outra questão dessa campanha, mas já a gente fala sobre ela. Também vamos falar da sua vida política agora, atualmente. Mas antes, temos um break, um intervalo comercial para o Fala na Cara. Não sai daí. Você também pode ter uma visão nítida a qualquer distância e em todos os momentos. Aproveite a promoção Varilux em dobro. Na compra de lentes Varilux, você leva outro par. Pode ser solar ou transparente. Óticas Outlet das Armações. Confira já a promoção Varilux em dobro. Telefone 35 98479 3230. Dar um novo visual para sua casa? A Real Móveis faz isso para você. Sua casa vai ficar de cara nova, com muita elegância e beleza que ela merece. Você vai encontrar uma grande variedade em sofás, camas, guarda-roupas, mesas de jantar e muito mais. Real Móveis, há mais de 20 anos, cuidando de sua casa. Rua Capitão João Evaristo, 150, Centro. Estamos de volta com o nosso programa Fala na Cara, hoje recebendo o prefeito Felipe Queriello. Felipe, a gente estava falando a respeito desse processo seu dentro da carreira política e a sua campanha para prefeito. Próximo, um pouco próximo da eleição, dos votos, aconteceu uma eventualidade a respeito de um acidente que envolvia um carro que você estava dirigindo. Como foi lidar com essa situação próximo do período de eleição? Na realidade foi bem antes, né? Não tinha nem campanha ainda, né? Agi naturalmente. Eu só lamento assim, a forma com que algumas pessoas tocaram, até da imprensa, né? Obviamente não da Sul, que não é da índole dela,
mas até que a imprensa lhe deu. Por exemplo, eu tive a preocupação de sair rápido do local do acidente, conversei com o policial Ivan, a enfermeira Juliane, né, Spanger, estava do lado dele. Eu peguei a minha carteira de habilitação, entreguei na mão dele e falei assim, minha mãe tem problema cardíaco na família, minha avó tem problema cardíaco. Eu quero ir para casa para já dar notícia para ela de que aconteceu, que eu estou bem. E posso ir? Estou liberado? Ele falou, não, pode ir. E me liberou. Por que eu tive essa preocupação e por que eu estou falando disso? Antes de eu chegar em casa, e eu já estava antevendo isso, já tinha notícia na internet que o vereador Felipe Carella, então vereador, sofreu um acidente. E não se preocuparam em noticiar como que a gente estava. Então você imagina uma mãe, pega na internet, olha um vereador sofre acidente, mas como que ele está? Então eu estava certíssimo de querer chegar em casa rápido. E graças a Deus estava muito bem, o condutor e a passageiro do outro veículo muito bem, perguntei se estava tudo certo, chegaram 2 ambulâncias antes de eu sair, pedi para se dirigir primeiro a eles, né, porque eu estava bem, peguei uma carona para vir e foi muito tranquilo. Teve inquérito policial no fato, apurou-se tudo que tinha para apurar, foi demonstrada a lisura da nossa conduta ali, que a gente fez o que tinha que fazer, e a vítima eram nós, né? Houve um acidente, não teve ninguém ali que provocou o acidente, houve um acidente, né? E a vítima foram os 3 envolvidos, eu e mais 2 pessoas. Gravei um vídeo, inclusive, lá no hospital, no pronto atendimento lá na UPA, né, lá de Passos, gravei um vídeo de lá, porque muita gente estava perguntando como que eu estava, querendo saber. Esse carinho foi muito bom, foi a live que eu fiz que teve mais pessoas assistindo, porque as pessoas estavam preocupadas como eu estava. Essa preocupação que a imprensa não teve de divulgar. Você acha que elas estavam preocupadas em saber como você estava ou estavam curiosas? Não, preocupado em saber como que a gente estava, porque eu vi um monte de manifestação, muito joinha, aquele coraçãozinho do Facebook. Então, assim, aquilo ali me deu um ânimo maior, que eu vi que, assim, os bons são a maioria. Os bons são a maioria. Então, eu vi que realmente o carmelitano preocupa, o carmelitano é muito solidário, né? Então, viu ali, mandou mensagem de força, etc. A gente passou por um momento difícil. Aquilo deu perda total no meu carro, O meu carro não tinha seguro. Mas o que aconteceu que provocou esse acidente? Eu estava vindo eu dormi em Alterosa, para não viajar cansado e não ter problema com relação a isso. Dormi lá em Alterosa, fui em Alterosa, dormi. Voltei, ainda estava de manhã cedinho, né? Se eu não me engano, acho que umas 7 horas, 7 e poucos da manhã. Precisava estar em Alfena, em Passos, eu tinha um compromisso com o deputado Cássio Soares, eu ia passar no carro, pegar meu irmão com meu pai e ir para esse compromisso com o Cássio lá em Passos. Como de fato eu fiz, eu fui, vi que estava bem, voltei, nem imaginava que ia ter essa repercussão toda do que aconteceu depois. Então, eu calculei mal a ultrapassagem no momento ali, né? Acredito eu fiz a ultrapassagem num lugar que é permitido, todo mundo que conhece o aterro Santa Quitéria sabe que na entrada dele todinho ele é faixa pontilhada, né? E iniciei a ultrapassagem, mas eu não calculei o tempo, talvez, essa é a minha percepção, pode ser que eu tenha uma perícia falaria melhor o que de fato aconteceu, essa percepção que eu tive, e o próprio impacto do acidente pode mudar a minha percepção pode estar um pouco alterada, por isso que inclusive eu pedi para fazer perícia na questão do acidente. Então eu fiz a ultrapassagem, tinha neblina, e eu enxergava a frente do caminhão que estava do meu lado, mas eu no momento que eu estava indo, a neblina foi chegando e surgiu o carro. Nisso, eu tinha 2 opções, jogar para o lado do caminhão, ou jogar para o lado do acostamento. Eu joguei para o lado do acostamento. O motorista também jogou para o lado do acostamento dele, que era o certo. Eu errei ao jogar para o lado do acostamento dele. Aí eu pensei assim, se eu jogar para o lado direito, pode ser que ele jogue também. Mais ou menos aquela história quando você está no passeio, você vai para a direita, a pessoa vai, você vai para o outro lado, a pessoa vai também. Então eu firmei do outro lado, ele no finalzinho jogou para dentro da pista e a gente bateu passageiro com passageiro, né? Graças a Deus não bateu frontal. E também considero que foi um milagre que uma árvorezinha segurou meu carro. O carro tem 1,5 tonelada, 2 toneladas, talvez 50 por hora, que deveria ser o que estava lá, não estava rápido, e segurou o carro, uma árvorezinha segurou o carro. Então eu acho que eu devo ser abençoado, né? Porque eu escapar dessa foi um milagre mesmo, considero um milagre. E a forma como a imprensa retratou o seu caso te magoou? Você sente alguma coisa magoado. com relação a isso? Vou registrar aqui novamente, a Onda Sul não tem nenhum aspecto para corrigir nesse ponto. Mas eu acho assim, talvez a intenção de divulgar a primeira notícia ruim acima de tudo, ou às vezes tentar derrubar a gente, não sei se é o caso, né? Aí noticia. Porque foram várias notícias do mesmo fato. Tá com o IPVA atrasado. Quem que nunca atrasou o IPVA? Tá. Então assim,
autoexposição sobre o fato e não noticiou que estava bem, não noticiou como que estava, que as pessoas estavam recuperadas, que deu tudo certo, que não teve mais ferimento. Então, acho assim, a gente precisa de mais amor e menos ódio, eu acho. Você chegou a fazer uma live depois? Fiz falando lá a no respeito hospital, dessa... Não do hospital, mas falando a respeito dessa questão na sequência da eu faço. Eu faço, etc. eu faço uma toda semana. Na sequência eu fiz uma outra falando sobre isso. Eu acho o seguinte, a imprensa ela tem um papel muito importante. As pessoas leem ou ouvem o que vocês fazem e tomam como verdade, como uma coisa feita por critério. Então, quando tem alguém mal intencionado nesse ramo e distorce as informações, isso gera por exemplo, os projetos que eu mandei para a Câmara, importantíssimos, importantíssimos. Eu não tenho a pretensão de que todo mundo concorde comigo, óbvio que não. Mas quando há uma distorção do que de fato é o projeto e a intenção, a população, às vezes, faz uma percepção diferente, equivocada, porque a notícia está equivocada, e às vezes pede para rejeitar o projeto, por exemplo. Não foi o caso porque a maioria da população está a favor. Eles até não compreenderam porque que a Câmara aprovou esses projetos de modernização da nossa cidade que a gente enviou para a Câmara. Mas parte da imprensa puxou para um lado, por exemplo, você faz uma enquete falando assim, ó, o projeto era 21 milhões e ia custar 35 em 7 anos. Você é a favor, Paulo Otávio, de um projeto de financiamento de 21 milhões que vai custar 35? Como você vai responder isso? Tudo bem, vai custar 14 milhões de juros, mas e aí, tem benefício? A questão é você colocar, ó, o projeto custa 21 milhões de financiamento, vai custar 35 milhões, mas ele vai trazer 50 milhões de benefício em economia. Então, olha a diferença de você opinar. O carro elétrico vai trazer 40 mil de economia por mês. O ônibus escolar vai trazer economia de 300, 400 mil. A gente ia comprar um ônibus escolar. A máquina de asfalto vai trazer a economia de 4 milhões de reais. A usina de energia fotovoltaica, ela vai custar 13 milhões, ela vai gerar 36 milhões de reais em 7 anos, nos primeiros 7 anos. São 72 milhões em 14 anos. Então, assim, se a pessoa analisasse, é óbvio que ia votar a favor. Teve 2 motivos para ser rejeitado. Primeiro, parte da imprensa e de alguns integrantes da Câmara que distorceram a informação, distorceram como que era a situação, torcendo talvez por quanto pior é melhor, e parte que talvez não quis se posicionar e acabou votando contra o projeto. Porque se a gente for analisar de forma imparcial, não interessa quanto de juros você vai pagar, Paulo Otávio. Interessa se a tua despesa vai diminuir. Aí eu te pergunto, você mora de aluguel. Um exemplo, você paga lá R$1.000 de aluguel. Aí um cara da financeira falou assim, Paulo Otávio, você vai me pagar aqui 30 mil de juros durante 7 anos, mas o financiamento vai ser R$500 por mês. Vai ser R$600 por mês. Vai ser R$700 por mês. Eu estou pagando R$1.000 de aluguel. Vou financiar uma casa e pagar 700 de prestação. Não interessa quanto é os juros, eu estou pagando menos. Então, é importante a gente usar da forma correta aí, saber ler, saber filtrar as informações que vêm da imprensa. Sim, e também vou mudar um pouco o sentido de falar de imprensa, mas falando de você, após ter sido prefeito, essa questão de estar tão conectado nas redes sociais, você mesmo disse que toda semana faz uma live, e isso também caminhou para as pessoas dizerem sobre você que você é um prefeito só de internet. Você se considera um prefeito assim, só de internet, como eles dizem? Talvez quem fala isso é quem nunca fez, né? Quem ficou, às vezes, no gabinete, escondido, não tinha coragem, às vezes, de conversar com o povo, não fala nem que é coragem, é questão de perfil, né? Também, se você falar isso de 10, 15 anos atrás, nem tinha isso, nem tinha rede social e tal. Mas recente, vamos falar de 2012 para trás. Ninguém teve essa ideia, ninguém teve essa vontade. Eu acho que o custo-benefício é maior, o benefício. Vai ter o custo? Qual que é o custo? De ter esse tipo de crítica. Falar que é prefeito midiático, etc e tal. Mas isso aqui talvez é quem queria porque muita gente tem, às vezes, uma pessoa de estimação, né? Não é que eu não gosto da gestão dele, é porque eu não queria que fosse ele. Aí o cara vai criticar de qualquer jeito, porque ele quer que seja o outro prefeito. Ou às vezes alguém que perdeu um cargo de confiança, por exemplo, né? Tem muito disso, infelizmente. A gente chegou, mudou, porque não que as pessoas não fossem capacitadas, mas eu vou chamar pessoas que eu tenho confiança. Às vezes a pessoa que saiu vai querer criticar a gente de qualquer jeito, porque é a forma dela poder voltar, talvez, né? E tinha um excesso de cargo de confiança quando eu cheguei. E eu diminuí isso aí. E às vezes incomoda, né? Eu fazia a gestão talvez melhor, com menos gente trabalhando, de menos cacique, né? Eu falava muito isso, tem muito cacique e pouco índio. Muita gente para mandar, né? Então a gente diminuiu bastante. Então vai ter uma crítica ou outra em relação a isso, mas eu acho assim, um ponto positivo. O cidadão hoje, ele tem a oportunidade que ele nunca teve,
de conversar ao vivo, sem filmar, ao vivo. Ele chega lá e fala o que ele quiser. E eu respondo todas as perguntas. Respondo todas as perguntas. Então a pessoa fala o que ela quiser, pergunta o que ela quiser. A gente já resolveu o problema de fila na saúde. Minha cirurgia não está saindo, o que acontece? Anoto lá, peço para o secretário de saúde entrar em contato. Então eu resolvo, é um canal aberto. Eu acho que isso deveria ser até obrigatório, talvez. E tem também essa questão sua agora, desses planejamentos que você faz, que você tem e divulga eles, que nem sempre são bem aceitos por todos e você insiste e alguns você se abstém depois de um certo tempo. A questão, por exemplo, da Copasa, essa questão que teve mais recente agora, que envolve a compra de massa asfáltica para fazer a operação tapa-buracos. Por que algumas coisas demoram para acontecer? Adia esses prazos? Primeiro, a gente tem uma oposição que ela é muito baixa. Hoje a gente tem uma oposição que trabalha contra o Carmo, não é oposição consciente. Você acha que é contra o Carmo, contra o prefeito? Não, contra o Carmo, porque eles não estão me prejudicando, estão prejudicando o povo. Quando eles não aprovaram a usina fotovoltaica lá, quem que vai sair prejudicado? Eu tenho a minha conta em dia. Graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar minha conta. Tenho minha profissão, sou advogado, depois que eu sair da prefeitura, e eu vou sair, lógico. Mais cedo ou mais tarde, o mandato tem prazo para acabar, eu vou voltar a ser advogado. Certo? Eu tenho meu emprego, eu tenho condição de pagar a luz. Quem não tem condição é o pobre. A gente ia fazer desconto na energia para 1.000 famílias. Eu sou presidente da MEG, 22 municípios. Eu acompanho a AMM, que são mais de 700 municípios, né? Dos 853 de Minas, quase todos são filiados. Eu não vi um projeto desse. O projeto é sensacional. Ele ia trazer desconto na energia elétrica para 1.000 famílias. 1.000 famílias. Aí você pensa, quem vota contra isso está votando contra o prefeito? Está votando contra o cidadão que não vai ter desconto na energia dele. Aí você falou da Copasa, por exemplo. A gente está trabalhando, não adianta eu ficar toda semana na prefeitura e ficar falando, estou trabalhando contra a Copasa. O povo não quer saber disso, o povo quer resultado. E está com razão. Então não adianta eu ficar divulgando. Os processos? O processo é lento. Mas em qual parte do processo ele está? Porque não é de hoje essa questão. Não, aí você me pergunta, mas o prefeito falou que o vereador Felipe Carello falou que era fácil resolver e o prefeito não resolveu ainda. Não tinha a lei do marco saneatório. Aí que está saneamento básico. Lei do marco de saneamento básico. Aí que está a diferença e a maldade da oposição. Quando a oposição fala assim, o prefeito ainda não resolveu, faz aquela montagenzinha, né? Vereador Felipe, prefeito Felipe, falou que era fácil resolver o negócio da Copasa, ainda não resolveu. O fato é que existe toda uma tramitação e não existia o marco regulatório do saneamento básico. Hoje existe. Então, quando eu falei como vereador, não existia. A lei e a regra mudou, tem que se adequar a ela. Tanto é que uma coisa que segurou a gente de resolver o problema foi fazer o plano municipal de saneamento, que a gente fez. Gestão nenhuma para trás fez. A gente fez. Um plano que ficaria aí nos 500, 600 mil reais. Que a gente conseguiu de doação. Foi até organizado em gestões anteriores, vamos fazer justiça, e a gente conseguiu colocar em prática agora, vai ser votado pela Câmara. Só depois que eu tiver o plano municipal de saneamento básico, eu posso avançar para poder fazer o tratamento por conta própria. Do contrário, eu tenho que ou ficar com a Copasa ou contratar uma empresa terceirizada. E a visão, pelo menos no momento mais indicado, é a gente fazer o tratamento próprio. Mas eu falo assim, Paulo Otávio, você falava, por exemplo, do asfalto. Eu mandei um projeto para comprar usina de asfalto. O Felipe, quando foi candidato, ele prometeu a usina de asfalto. Prometi e mandei o projeto para a Câmara. A Câmara reprovou. Então, eu tenho o limite o filtro que chama Câmara Municipal. Tudo que eu prometi na campanha, eu vou trabalhar para fazer, mas tem muita coisa que depende da Câmara aprovar. E a Câmara não tem aprovado as coisas mais importantes. Então, eu fiz 5 licitações de asfalto ano passado, deram deserto. Porque o prefeito brigou com a empresa que fazia pavimentação? Outra fake news, mentira. A empresa que o pessoal falou que eu tinha brigado participou dessa última licitação desse ano e perdeu. Ela ficou em segundo lugar. Então, esses mitos que se falam, o que eu exigi da empresa no começo do mandato é o que todo prefeito deveria exigir. Eu vou te pagar se o serviço for bem feito. Se o serviço não for bem feito, você vai receber na justiça, porque eu não vou te pagar. Você vai ficar nervoso, eu vou ficar nervoso. Melhor nós dois felizes, porque você faz bem feito, eu te pago, todo mundo está feliz. E foi assim que foi feito. Se você pegar, por exemplo, a Júlio Faria de Castro, que foi a primeira rua que eu fiz no meu mandato, a gente teve que refazer o projeto que estava errado, colocamos uma anilha de escoamento de água pluvial, boca de lobo, para tirar a água por cima do asfalto. Você pega lá a Júlio Faria de Castro, você vai lá hoje na Júlio Faria de Castro, até sugiro para você fazer uma reportagem lá, se assim você quiser. E faz uma reportagem comparando a Antônio Jacinto Ferreira. São obras que têm meses de diferença. Essa Antônio Jacinto Ferreira foi a última da gestão anterior.
e a Júlio Faria de Castro foi a primeira da minha gestão. Você compara as duas. A Antônia Jacinto Ferreira, que é aquela que fica do lado da quadra do acampamento, parece que ela tem décadas. O asfalto já todo arrebentado, parece que tem 15 anos de asfalto. A Júlio Faria de Castro parece que foi feito ontem. Então, quando a gente faz bem feito, a gente faz justiça ao dinheiro do povo, né? E eu exigi que a empresa entregasse o asfalto bem feito. Ela recebeu certinho, eu fiquei satisfeito, ela também, porque a obra foi bem feita. E é isso que eu estou fazendo. Eu atrasei aqui para vir para a entrevista, porque eu estava fiscalizando a obra que está sendo feita ali no Bela Vista, né? Bela Vista, ligação com São Benedito. A gente vai rasgar a rua inteirinha e fazer escoamento. Obra que muita gente não gosta de fazer, porque fica debaixo da terra, é caro. O que o político gosta de fazer? Coisa que aparece. Então, costuma fazer só asfalto, capa por cima. A gente está fazendo obra por baixo da terra, não vai aparecer, mas vai resolver o problema do povo. Eu fui eleito para resolver o problema do povo, não para aparecer. Então, estamos trabalhando assim. Tem muita coisa que a gente anuncia, por exemplo, trevo da cidade. Iluminação do trevo. A gente já anunciou há muito tempo, mas eu dependo do DR. Então, o que eu estou falando para a população é assim, o meu projeto está pronto, vai ficar bonito, mas eu preciso do DR aprovar. A rotatória do Disque Bebidas, lá que o pessoal cobra também bastante. Ali é uma obra que precisa da CEMIG mudar o poste de lugar. Então tem coisa que não depende da prefeitura, e a burocracia é muito grande. A gente tem feito trabalhos, por exemplo, como que era normalmente feito manutenção de carro da prefeitura. Faz a licitação de uma peça, pede lá para a empresa às vezes é lá do Rio Grande do Sul, ela manda a peça não chega, ou chega errado, você tem que mandar a peça de volta. Nisso eu tenho que licitar o serviço, que às vezes a nossa mecânica não faz. Eu tenho que fazer 2 licitações e fica nesse rolo, essa confusão. Eu fiz uma licitação agora de serviço com peça, parece que é uma solução assim, milagrosa. Mas é soluções simples para problemas graves. Hoje, o que eu faço na minha manutenção? A partir de semana passada a gente conseguiu implementar. Eu contratei serviço com peça. Então a prefeitura agora é praticamente como se fosse um particular. Se você for arrumar o teu carro na mecânica, você vai chegar lá, o mecânico vai te dar uma lista de peças, você pode comprar na loja, ou você pode pedir para ele mesmo comprar a peça e entregar. E vai te entregar o carro pronto. A prefeitura não, tinha que licitar a peça, como eu falei, licitar o serviço. Agora a gente registrou uma empresa que vai fazer serviço com peça. Eu vou chegar, o meu mecânico da prefeitura já avaliou, o problema é esse, corrige para mim. Ele vai corrigir, já tem uma tabela toda registrada com todos os preços certinho, com a tabela oficial, e ele deu o desconto em cima da tabela oficial, faz o serviço. A gente vai colocar em dia a frota do município e não vai ficar carro baixado. Antigamente, chegou até no ano passado também, o carro ficava 3, 4 meses parado, porque a peça não vinha errado. Então a gente corrigiu isso. Serviço de jardinagem, estamos terceirizando. Não vou ter mais uma equipe para fazer a jardinagem. Vai ser uma empresa. Você coloca a jardinagem em dia. E a gente no final do mês paga. Então, o bom gestor, ele gere contratos e não pessoas. A gente faz a gestão de pessoas do mínimo possível. Lógico, o servidor público ele é muito importante. A área da saúde, você não vai fazer terceirização da área da saúde. Você não vai terceirizar a educação, contratar uma empresa para dar aula. Você tem que ter um servidor. Você tem que ter uma equipe mínima também para dar as pequenas manutenções, que a equipe nossa dá um show da Secretaria de Obras. Os operários lá, o pessoal dá um show. Mas o básico para manter pequenas obras. O restante, a gente mantém com o contrato, a cidade vai ficar em dia. Só que eu peguei isso tudo bagunçado. Para você ter uma ideia, eu assino 1 quilo de papel assim todo mês, que é a folha de pagamento. A gente está licitando agora um sistema, eu vou licitar no clique, vou assinar no clique. Então, coisa que eu ficava ali 2, 3 horas assinando, eu faço a conferência primeiro, confiro todo o documento, o tempo que for necessário, porque eu tinha o tempo de conferir e o tempo de assinar. Eu ficava 2 horas assinando depois de conferir. 2, 3 horas, todo mês. Agora, com clique, eu vou assinar tudo. Então, isso é modernidade. A gente está modernizando a nossa gestão. Secretário de Educação sai lá da secretaria e vem cá assinar papel. Volta. Tempo que ele perde. Papel impresso. A gente vai acabar com tudo isso. Vai ser tudo no clique. Eu vou chegar lá em casa 10 horas da noite, durmo tarde, saio da prefeitura e continuo trabalhando, pego meu celular e baixo, o que eu tenho que assinar aqui? Vou assinando, defiro, olho, despacho, defiro, e consigo fazer isso. Os secretários vão conseguir fazer isso. Então, a gente está modernizando a gestão e trazendo soluções, isso é importante. Mas uma questão, que a gente está próximo de acabar a nossa entrevista, é uma pergunta que eu tenho para te fazer, prefeito. Por que a mudança de algumas pessoas do quadro de funcionários, você trouxe pessoas de fora para trabalharem no município e não optou por pessoas daqui que também são capacitadas? Por quê? O Paulo Otávio, isso aí também é um outro grande mito, né? Eu vi até uma chargezinha, até talvez meio irônica, desrespeitosa com o povo do Carmo, né? 95% dos cargos que eu trouxe são do Carmo. 95%. Eu tenho 3 funcionários de outro município, 3. De 30%, até 10%.
Mas alguns desses chefes, desses 30%, eles respondem como chefes 10%. Desses 10%, desculpa, desse setor. Você não acredita que esse setor poderia também ser trabalhado por pessoas daqui? Claro, eu trouxe um secretário de turismo, que ele é de Alpinópolis, por exemplo, eu tenho o chefe de vigilância em saúde, que é de Alpinópolis, eu tenho a secretária de fazenda, que é de Alpinópolis. Eu fiz convite para camilitanos que eu tinha confiança, que eu sei que são competentes, para as 3 secretarias, para as 2 secretarias e para a divisão, né? Eu fiz convites. Inclusive, eu convidei servidor público efetivo, eu pago só a diferença do salário, eu trazia economia, só que não teve, vamos dizer assim, aceitação. Hoje, um cargo de um servidor efetivo, na maioria dos casos, assim, que poderiam ocupar essas vagas, eles ganham mais do que o cargo. Então, por exemplo, lá atrás, né, Secretaria de Educação, né, eu fiz um convite para a atual secretária de Educação, ela não podia assumir, porque ela estava com um filho muito novo. Convidei uma diretora. Já é servidora de cargo, professora de carreira, convidei. Ela ganha mais como diretora. Ela ia ter mais serviço e uma remuneração menor. Então, fizemos esses convites. Agora, se você pegar, por exemplo, a vigilância sanitária, eu chamei gente do Carmo, não aceitaram. E eles trouxeram uma pessoa capacitada de fora. Se você pegar, a gente bateu praticamente todas as metas da vigilância sanitária, coisa que nunca tinha acontecido. Recurso para o município. Se a gente pegar na Secretaria da Fazenda, o serviço que está sendo feito lá de organização, mudança do sistema, a gente pegou a prefeitura sem saber exatamente como estavam as contas. Dinheiro na conta e no sistema tinha outro. No sistema estava apontando conta positiva, na conta negativa e no banco tem dinheiro. Isso é um absurdo, coisa grave. Abri até uma auditoria para fiscalizar isso. E a nossa Secretaria da Fazenda está colocando em dia. E a gente pega, por exemplo, o secretário de Turismo, essas obras todas que eu citei, trevo rotatória do DISC, trevo da nossa cidade, a Escola Maria Goulart, são coisas que eu ainda não divulguei, para não gerar essa expectativa, que você fala, divulga agora, lá na frente, porque gera um tempo para executar. Quando a gente começar a colocar, como começar a sair essas obras que ele está fazendo, todo mundo vai me dar razão de ter chamado ele. A gente, por exemplo, ele fez um projeto para o trevo, que se eu fosse contratar, já estava orçado, R$120 mil. Ele fez o projeto, com o cargo dele de sendo secretário de turismo e fazendo o projeto do trevo. O projeto, ele fez o projeto em 1 mês e meio. O salário do secretário, 4 e pouquinho. Não custou R$10 mil para o município. E um projeto, assim, excelente, na economia, porque muita gente fala assim, ó, tem economia que é a base da porcaria. Então, vou economizar demais? Pode ficar ruim. Vamos contratar um projeto bom, não, um projeto de alta capacidade, um projeto de alta qualidade. Eu ainda não divulguei, porque a gente está esperando a aprovação do DR. O DR que está agarrando ali. Se a gente tiver a aprovação do DR, eu vou divulgar. Vocês escrevem o que eu estou te falando. Vocês acharam o Natal bonito? Vocês acharam o Natal bonito? O trevo vai ficar do nível do Natal para cima. Então, é coisa de qualidade. São poucas pessoas. Só que a galera que quer criticar, falando aí, vamos dizer assim, da oposição, né? De quem é oposição ao Carmo. É uma oposição assim, que busca sempre... Por exemplo, o pessoal divulgou, vamos divulgar aí o que o prefeito ainda não fez do plano de governo dele. Ô, prefeito, tem isso no seu plano, isso no seu plano, você não fez. Por que não divulga tudo que a gente fez? O maior programa de investimento da história na educação em Carmo do Claro, o programa de zero a fila, que a gente está gerando todas as filas de saúde, a gente tem dificuldade de achar alguém para fazer uma cirurgia de catarata, porque a gente está zerando as filas todas. Então, o maior programa agora de infraestrutura da história do Carmo, são R$8 milhões só esse ano. Se você pegar em todas as áreas, a gente fez uma rodovia indo para o Itaci, a gente abriu as estradas lá indo para as Três Barras. Estamos fazendo um projeto agora na Serra da Picada, uma coisa que nunca foi feita na história. O pessoal lá está maravilhado, ficou um tapete, vamos concretar lá. Então, coisa assim, que a gente fez, que é revolucionária. Só que tem gente que gosta de pegar no que está ruim ali. Vamos falar do que ele não fez. Então, eu acho assim, a oposição ela tem que centrar em falar coisas sérias. Isso aqui não está acontecendo, tem que ser resolvido. Quando a gente falar, gente, vamos garrar com nós, vamos resolver, garra com a gente. É isso que eu fazia. Eu trouxe recurso para o Carmo quando era vereador, eu dava sugestão. É isso que precisa fazer. Não adianta só se apontar crítica e rejeitar o projeto que está chegando na Câmara. Apresenta uma solução. Isso não está acontecendo por parte de lá, né? Por parte de quem está apontando o dedo. Eu costumo dizer, Paulo Otávio, que você aponta o dedo, tem 3 apontados para você. Mas o Felipe, quando ele era vereador, ele criticava demais. Ele era oposição. Ele batia, ele apontava o dedo. Não, mas a gente apontava solução. A gente apontava alternativa. Tanto é que eu falei da usina de asfalto,
Lá atrás, quando era vereador, eu não falei da usina de asfalto para eu fazer como prefeito, eu falei da usina de asfalto para o prefeito fazer. Aqui, ó, fui lá em Catanduva, São Paulo, 5, 6 horas de viagem para ir para lá, 5, 6 horas para voltar. Prefeito, aqui é uma usina de asfalto, faz. Eu dei a sugestão, a solução. É viável, é mais barato. Não fizeram, eu tentei fazer, mandei para a Câmara não aprovou. Então, eu peço assim, aproveitando a audiência do seu programa aqui, pedir para o cidadão carmelitano aí, procura saber o que está acontecendo na Câmara, na política carmelitana, quais são os projetos que estão indo, quais são os projetos que estão chegando, o que está sendo votado na Câmara Municipal, porque é o dia a dia seu carmelitano. A sua vida está sendo decidida lá. E é importante que você tome ciência do que está acontecendo e você se posicione. Porque se a população, de forma maciça, se posicionar nos ajudando a solucionar os problemas, eu tenho certeza que o Carmo vai para frente. O Carmo vai para frente de qualquer forma. A gente não vai deixar a oposição agarrar o Carmo. O Carmo vai evoluir. Só que se a gente tiver todo mundo unido, a gente vai evoluir muito mais. A gente vai dar muitos passos adiante. Então, preciso que a população nos ajude. E pedir aí também para cada colega vereador que ponha a mão na consciência, que entenda. Graças a Deus, a maioria é bem intencionada. Vamos agarrar junto. Quando tiver um projeto bom, bacana, agarra com nós. Vota a favor. E pra gente encerrar o nosso papo, eu sempre faço um ping-pong com todos os entrevistados. Eu mando uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Vamos lá? Claro. Primeiro, gostaria de saber de você uma cor. Uma cor? Roxo. Uma pessoa. Uma pessoa? Minha mãe. Uma expressão. Uma expressão? Eu não sei se seria um sentimento, uma expressão de sinceridade. Talvez. A atual Câmara Municipal representa o que para você? Representa esperança, parte dela representa retrocesso. E o que é essa oposição? Não entendi a pergunta, desculpa. O que é essa oposição? Essa oposição, o que é? É o retrocesso. Está agarrando o município. É pessoas que estão preocupadas com elas e não com a população. Precisamos rever isso aí. Você pensa que já está prefeito novamente? O que Deus me indicar para ser feito. Né? Eu peço sempre iluminação divina, que Deus traga discernimento para a gente e que, se for da vontade dele, a gente volta de novo, quantas vezes for necessário, para combater o bom combate. E esse foi o nosso querido prefeito Felipe Cariello. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter recebido você aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo programa. E olha, tem mais Fala na Cara, outros programas para serem gravados, para você acompanhar a gente. Toda terça-feira, às 7h30 no canal 9 da TV Onda Sul. Ou então também você pode conferir no facebook.com/Portal Onda Sul. A íntegra depois no YouTube do Portal Onda Sul. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Fala na Cara. Oferecimento Outlet das Armações e Lentes. Sempre o melhor preço com qualidade.